dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente Live. Raulino Sampaio, você tá focado, Raulino? Tô sentindo firmeza. Bem-vindo, Arnaldo, bem-vindo, Maria Dalva, bem-vinda, Alice. Bom dia, Suzana Rosendo, tá acordando cedo, hein, Suzana? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô aqui enrolando, hein? Já passou do horário. Eu tô aqui conversando e eu esqueci do horário. Beleza, vamos começar a nossa live. Live de sexta-feira não é uma live comum, é uma live especial. O conteúdo vai ser diferente. Bem-vindo, meu irmão, o Alisson Artuso, diretamente das Minas Gerais. Já manda um abraço aí. Abraço para Lucas, Roberta e Helena, minha sobrinha querida aí. O Alisson, programa aí, o Alisson, arranja um tempo na sua agenda pra gente fazer uma live aqui sobre hábitos, bons hábitos bocais. Se prepare aí que a gente vai fazer uma live aqui, como é que um odontólogo pode nos orientar no dia a dia. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos começar aqui a nossa live. Sexta-feira é uma live especial, eu quero ouvir vários depoimentos. Então, já que se você que assiste essas lives, que você que gosta dessas lives, sexta-feira é o dia de você dar seu depoimento aqui, aproveitar, falar o que as lives ajudam, o que você gosta das lives, o que elas têm contribuído para você. Isaura, você que tem participado das lives, Isaura, aproveita aí já também para poder dar o seu depoimento aqui, beleza? Live de sexta que a gente fala de um tema diferenciado e hoje vai ser um tema muito legal, tenho certeza. E depois a gente ouve alguns distribuidores. Mas a gente começa sempre com louvor. O louvor não muda nunca, da sexta-feira é o mesmo, né? Essa música da Jamile, que fala sobre conquistando o impossível, né? E porque o possível é mole, o possível eu e você resolvemos. Agora conquistar o impossível dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá, e a gente começa logo com um versículo bíblico também. E esse versículo bíblico ele tem muito a ver, tá? Para falar comigo e para você sobre fidelidade. Fidelidade que transforma. Todas as pessoas que eu conheço que são fiéis a um determinado assunto, a uma determinada crença, essas pessoas geralmente elas prosperam, elas são transformadas. E o versículo bíblico hoje
ele está em Gênesis, bem no início da Bíblia ali, Gênesis 26, versículo 12 e 13. Gênesis capítulo 26, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: é uma história ali sobre Isaac, lá na terra dos filisteus, tá? Diz o seguinte: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Já imaginou? Você plantar algo e colher 100? Você investe R$1.000 e colhe 100 mil. Você entrega um panfleto para um cliente e vem 100 clientes. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. O texto bíblico fala de Isaac, que Isaac ele foi trabalhar na terra dos filisteus, ele começou a plantar lá e naquele ano ele colheu 100 por um e prosperou e ficou riquíssimo, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa live. Prosperidade não tem nada a ver com ser rico, tá? A maioria das pessoas acha que prosperidade é ser rico, mas prosperidade tem a ver em você ser bem sucedido em diversas áreas, porque você é rico, você só tem dinheiro. Agora, prosperidade, abençoado é outra coisa, é você ser bem sucedido em diversas áreas, tá? Uma pessoa, ela pode ter muito dinheiro, mas ela não é próspera, né? Nos tempos antigos lá, né, naquela época lá de Isaac, muitos anos atrás, né, Deus fez uma promessa para Abraão, né? E Abraão foi fiel a Deus, né? E Isaac foi fiel a Deus. E o que aconteceu? Que Deus não só abençoou Abraão, como abençoou Isaac e abençoou outras gerações também. Deus, ele prometeu para Abraão, né, que ele ia estender a bondade dele e a bênção dele sobre 1000 gerações de Abraão. Ó, tá pegando a gente aqui, ó, tá pegando eu e você, 1000 gerações de Abraão, né? E desde que ele fosse fiel, né, nos seus mandamentos. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, que está começando essa live agora, a pergunta é: você quer ser próspero? Você quer ser uma pessoa próspera, não apenas rica, né? Tão próspero é assim a ponto de que os frutos da prosperidade que vai chegar na sua vida vai abençoar outras gerações suas, né? Seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Galera, e a fórmula para você ser próspero e isso perpetuar para as suas gerações, ela é muito simples. Número 1 e básico, ser fiel a Deus da mesma forma que Abraão e da mesma forma que Isaac foi. Você pode até pensar assim: ah, Wellington, mas o meu pai, a minha mãe, os meus pais, eles nunca foram. Bem-vindo, Padre Caio, nosso candidato aí. Padre, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, só me corrija, hein, Padre Caio. Você pode até pensar assim, ó, mas meu pai, minha mãe, né, nunca tiveram conexão com Deus, nunca buscaram a Deus, mas eu tenho procurado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, então é daqui para frente, não dá pra gente mexer para trás. A partir de você, as bênçãos de Deus vão revelar sobre você e sobre sua família. Então, eu queria que você saísse dessa live aqui hoje com esse pensamento. Você também pode ser abençoado. Além de ser abençoado, como Abraão, ser um abençoador. Você pode, através de você, abençoar a sua família e as próximas gerações. Então, Deus, o que Ele fez é que Ele derramou bênção sobre mim e sobre você. Porque ele fez isso no passado, mas continua fazendo. O mesmo Deus de Abraão foi o Deus de Cristo e é o nosso Deus hoje. É o mesmo Deus. Ele abençoou no passado, mas ele continua abençoando. E certamente as suas próximas gerações podem ser muito abençoadas se você tiver essa fidelidade. Então, meu convite para você, para a gente já encerrando esse momento nosso devocional, é que você decida hoje, nesse dia de hoje, né? 20 de setembro de 2024, que você decida mudar o rumo da sua história. Não só da sua história, mas daqueles que vão vir após você. Galera, geralmente aqui em casa nós vamos para o culto na quarta-feira, tá? E eu acho legal lá na mesma fila, eu, Tati, Priscila e Felipe, a gente assiste o culto junto, a gente tem esse momento de conexão. Eu queria fazer um pedido para você,
Escolha hoje ser próspero. E para isso a gente precisa aceitar e a gente precisa ter essa fidelidade com Deus, e assim a gente vai estar impactando futuras e futuras gerações. Eu quero encerrar essa parte aqui dizendo uma coisinha só para você, muito simples, mas que quando a gente tem uma linha alinhada, né, com Deus, né, ter uma linha alinhada com Deus, isso é fundamental para a gente ser abençoado e ser bem sucedido em tudo, nenhuma coisa ou em outra. Wellington, mas eu não vou passar dificuldade. Não vai passar dificuldade. Falar nisso é um bom tema para a nossa live de hoje. Um bom tema para a nossa live de hoje é falar de crises, né, e desafios, e transformar isso em oportunidade. Então coloca aí, se você está passando, escreve para mim aí, se você está passando ou se você já passou por uma crise, um desafio, coloca assim: está falando comigo, beleza? A gente começa sempre com uma frase do dia também. E a frase do dia, ela é muito interessante. E eu queria que você começasse a viver essa frase do dia a partir de hoje. Se você não viveu essa frase do dia até hoje, mas que a partir de hoje você vivesse essa frase. E essa frase diz o seguinte: tenha ao seu lado pessoas que celebrem suas vitórias como se fossem deles. Vou repetir: tenha ao seu lado pessoas que celebram as suas vitórias como se fossem deles. Galera, se você quer saber se você tem um amigo mesmo, é quando você conta uma conquista sua, uma vitória sua, e ele vibra, ele torce. Sabe o que a maioria faz? A maioria faz assim, cara assim, ó, de deboche, de nunca memora, parabéns, mas com inveja, entendeu? Sabe o que as pessoas têm inveja? As pessoas, elas não ficam chateadas porque elas não têm algo, não tem A, não tem B, não tem C. As pessoas ficam chateadas porque você tem. A maioria das pessoas, elas ficam tristes, não é porque elas não conseguem algo, é porque o outro conseguiu e elas não conseguiram. Eu queria que você saísse daqui com esse pensamento hoje: se alguém conseguiu algo, é prova mais do que suficiente que você também pode conseguir em qualquer área da vida, espiritualmente, financeiramente, profissionalmente, financeiramente, beleza? Então vamos lá, papel e caneta na mão. Me lembrem ao longo da live, cara, de sexta-feira eu esqueço, eu tô aqui, ó, com 1,5 litro para eu tomar durante a live, que eu preciso me hidratar e às vezes eu esqueço. Então de vez em quando alguém vai me dando toque aí, beleza? Live de número 1166, exatamente, Seba. Live de número 1166, as lives estão gravadas no YouTube, inclusive a de ontem. Essa semana, galerinha, foi uma semana impactante. A gente começou, bem-vinda, doutora Vani Cleide. A nossa semana começou com o Eduardo Pacifici. Que show que o Eduardo deu aqui, hein, galerinha? Depois, terça-feira, Rai Moura. Depois nós tivemos doutor Gabriel Reis, psicólogo, falando de inteligência emocional. Que conteúdo fantástico a live de quarta-feira. Ontem, Antônio Azambuja. E a gente subiu o nível da nossa live lá para cima, falando de sistema de prosperidade, de futuro. Eu anotei tanta coisa aqui. O Antônio Azambuja falou ontem aqui. E uma delas, para mim, coisa mais importante de todos que ele falou, né? É que a gente precisa voltar, né? Ter aquela lista de convidados e saber quem é, com quem eu vou falar no dia de hoje. Hoje é dia 20. Quais são as pessoas com as quais eu vou falar sobre hoje? Sobre produto, sobre negócio ou sobre outro assunto. Mas eu tenho que ter minha lista, a minha agenda de atividades, beleza? Então, mas hoje vai ser uma live muito abençoada, com um conteúdo fantástico. E a gente começa sempre ouvindo uma pessoa, porque sexta-feira, se você quer dar seu depoimento na live, Isaura, você que está participando das lives sempre, Isaura, aperta o sinalzinho de mais aí, vai que eu vou te chamar para você dar o depoimento aqui. Sexta-feira, galera, é uma live onde eu ouço vários distribuidores, tá? Então a gente já vai ouvir algumas distribuidores, não, a gente ouve quem participa da live. Mesmo que você trabalhe ou não com Herbalife, se você quer dar seu depoimento, que essas lives te ajudam, que elas contribuem para o seu crescimento, que elas estão te deixando uma pessoa melhor. Beleza, Isaura, eu já vou te adicionar aqui, tá? E hoje também a gente... E hoje a gente vai falar de um dos caras que mais me impacta em termos de personagem bíblico. É um dos caras que mais me ensina
e como é que eu posso aplicar no dia a dia. Isaura, eu já mandei o convite para você e você era só para ter aceitado, tá? Se não, aperta de novo aí o sinalzinho de mais que eu te chamo de novo, que pode ser que você não aceitou aí, tá? Mas a gente vai começar a nossa live com um depoimento. Isaura, se você puder, aperta o sinalzinho de mais aí, porque eu acho que eu mandei o convite e você, sem querer, apertou alguma coisa aí erradinho, beleza? Mas queremos ouvir alguém já aqui. Deixa eu ver se a Isaura não apertar de novo, eu vou chamar outra pessoa. Bem-vindo, Magno Vieira. Vera, daqui a pouco é você, Vera. Alexandre Melo. Quem que é Alexandre Melo Coach? Eu vou chamar Alexandre Melo Coach. Está muito bonito aqui. Oi, Isaura. Aperta de novo aí, Isaura. Isaura, você está no celular ou está no computador, Isaura? Se tiver em computador, não tem como, tá? Só funciona em celular, beleza? Se tiver em computador, não funciona. Beleza? Galerinha, já mete o dedo no avião. Bem-vindo, Emerson, à nossa live. Isaura, vou mandar o convite de novo, tá? Mandei, Isaura. Mandei o convite para você aí de novo. Beleza? Vamos lá. Enquanto Isaura vai entrando aí, vamos começar a nossa live. Hoje o tema da nossa live, galera, é um tema pertinente a todo mundo que está aqui, sem exceção. Porque hoje nós vamos falar de como transformar as crises, transformar as lutas, transformar os desafios e dificuldades em oportunidades. Esse é o tema da nossa live de hoje. E Alexandre Melo disse que você não está conseguindo entrar também, tá? Então não sei porquê. Isaura também mandei um convite para você, Isaura, e não sei por que não estão aceitando. Mas se quiser, manda de novo o sinalzinho aí, que eu vou tentar chamar, eu tento colocar vocês aqui dentro da live de novo. Bem-vinda, Maitite Erlinda Santo. Isaura, é só apertar o sinalzinho de mais, Isaura. Aqui aparece uma mensagem para mim assim, ó, Isaura não está conseguindo entrar. Eu não sei por quê. Mas quando você aperta o sinal de mais aí, aparece para mim e eu autorizo você a entrar aqui e era para você. Então, eu não sei, Isaura, o que pode estar acontecendo. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui agora. E eu quero fazer uma pergunta para você, olhando bem nos seus olhos. Oi, my teacher, nós vamos falar espanhol ou vamos falar francês? Ou a gente fica só no inglês mesmo? Deixa eu dizer uma coisinha para você. A pergunta que eu quero fazer para você agora é: como é que você reage quando você está em crise? Como é que você reage quando um desafio aparece na sua vida? Como é que você reage quando um problemão aparece na sua vida? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Sabe por quê? Em algum momento da nossa vida, ou agora que a gente está vivendo, ou que a gente já viveu, ou que nós vamos viver. Anote isso aí. Vamos enfrentar problemas. Vamos enfrentar crises. Vamos enfrentar perdas. Vamos enfrentar circunstâncias dolorosas. Isso faz parte da nossa natureza humana. Galera, a nossa vida é mais ou menos assim, ó. Que nem aquele aparelho de UTI. Porque quando fica assim, é um péssimo sinal. Então, eu quero que você saia daqui hoje com esse entendimento, tá? Desafios vão aparecer na nossa vida. No financeiro eu estou muito bem, mas tá bom, vai aparecer um relacionamento, vai aparecer às vezes uma doença, vai aparecer qualquer tipo de desafio, mas a gente tem que estar preparado para que os desafios apareçam e a gente vença-os. Não importa o que acontece com você, o que importa é como você reage ao que acontece com você. É muito fácil, né? Vocês me veem aqui de manhã, todo dia, sorridente, alegre, todo dia focadão aqui e deve pensar, a vida do Wellington é uma maravilha. A vida do Wellington é 100% sem desafio nenhum. Se vocês quiserem, eu posso passar alguns para vocês, até de graça, eu nem vendo. Se vocês quiserem, eu passo alguns desafios meus para vocês de graça. Mas hoje eu quero falar de um cara, um personagem bíblico, que ele me ensina demais. Eu gosto dele. Eu falo dele sempre aqui nas lives, né? E esse cara chamado José, tá? Se eu pudesse dar uma geralzona na vida de José, né? José era um dos filhos de Jacó, né?
E Jacó gostava muito dele, era tipo o filho preferido dele. E ele era sonhador, mas ele já tinha sido escolhido já por Deus, já tinha sido abençoado. Deus já tinha colocado a mão protetora em cima da vida de José para que ele se tornasse uma pessoa muito importante, mas ia passar por dificuldades, e muitas dificuldades, até chegar ao nível de governador do Egito, né? O nível máximo, como se fosse Chairman's Club, clube de fundadores na Herbalife. Chegou ali no topo. Ele só não era o Mark Hughes lá, mas ele chegou no nível máximo, né? E José teve momentos de crise, e é disso que eu queria falar para você aqui hoje, tá? Então, se você está nessa live, eu queria que você tivesse papel e caneta na mão e já fosse anotando esses pontos. A gente está com 80 pessoas na live. Essa live hoje, como tema é falar de crises, de situações dolorosas, de circunstâncias ruins, como superar isso, né? Baseado aqui em princípios bíblicos, né? Eu quero usar hoje a história de José para trazer esse ponto à nossa realidade. Eu queria que você anotasse isso aí, e não só anotasse, vivenciasse isso e praticasse. Enquanto isso, mete o dedo no aviãozinho aí, que a gente vai ter muito conteúdo legal aqui hoje. Mas eu quero ouvir uma pessoa para a gente começar a nossa live. Eu já mandei 2 aviãozinhos, já mandei 2 convites aqui. Minha professora linda, você é a primeira que aparece aqui, linda. Deixa eu chamar aqui. Eu já chamei Alexandre. Alexandre não deu certo, né, Alexandre? Eu vou tentar de novo você, Alexandre. Não, vou chamar Balbina Costa. Balbina Costa. Vou mandar para Balbina Costa. Se Balbina não entrar, a gente já começa falando aqui do nosso tema, beleza? Enquanto isso, vai me lembrando de tomar meu Hype Drink. Senão eu esqueço. Beleza, linda? Professora linda. Alguém pediu aqui, deixa eu ver quem pediu. Magno Vieira, Claudinei, Isaura. Deixa eu mandar para Isaura primeiro, senão eu ponho logo Magno Vieira aqui. Beleza, 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 beleza. Isaura, vamos tentar, dou-lhe uma. Isaura, eu mandei o convite, Isaura. Vamos ver se você consegue aceitar aí, porque hoje a gente vai falar como é que você está reagindo às crises, como é que você está reagindo às dificuldades. Então, eu acho que Isaura não consegue entrar, não sei por que, Isaura. Deixa eu mandar logo para Magno Vieira. Clube também Pernambués não está conseguindo entrar. Não sei o que está acontecendo aí. Aí, Fala, meu amigo! Aqui só entra de milionário acima. Tudo bem, pessoal? Esse Instagram, ele tem uma proteção. Diga, Magno Vieira! Como é que você tá, meu amigo Wellington? Beleza. Tô animado, cara. Então conte tudo pra gente aí. Eu falei com a Ursa, se for Ursa, eu vou falar na live aqui que eu acho que eu posso contribuir, porque a gente tá ouvindo a live, a gente tá vindo lá de casa, a gente tá indo pro espaço, e você falou aí que o Antônio ontem chamou aí atenção, uma das coisas que te chamou atenção foi a lista de convidados para falar sobre negócio. Ô, Wellington, uma das coisas, a Ursa agora, na hora que estava vindo, ela falou, Magni, fulano de tal, assim, eu abri o celular e falei, Ursa, cutuquei ela ontem. Então, assim, se nós tivermos a lista de pessoas, eu sou das antigas, eu tenho no caderno. Muitas vezes eu enfio lá dentro do meu escritório, a Ursa está lá para dentro do espaço, eu estou lá cutucando gente para levar para o STS, cutucando gente para falar de produto, cutucando gente para falar sobre negócio. E 100%. Ontem eu fui fazer uma visita de um 4 dias, a primeira coisa que eu fiz o 4 dias, fechei, recebi, e aí o que eu falei com a menina? Negócio. A menina vende roupa, extremamente interessada, eu falei com a Ursa agora, 4 dias que eu comecei ontem, a menina maravilhosa. Por que, Wellington? É cutucar gente para pedir indicação. Ela falou assim, Magno, de onde veio essa menina? Eu falei, veio de uma indicação que eu pedi. É cutucar gente para fazer, mas isso tem que ter lista, Wellington. Se a gente não tiver uma lista no caderno, a gente ficar só na cabeça, pensando, fica mais difícil da gente fazer. Quando você tem uma lista no caderno, uma lista no telefone, seja lá a pessoa que a modernidade hoje, às vezes tem no telefone, eu tenho nos cadernos. Então a lista vai nos oportunizar a ter resultado diferenciado. Eu e a Ursa, todo dia a gente vende produto fechado, todo dia a gente fala sobre negócio, por quê?
A gente tem lista e a gente cutuca a gente todo dia. No STS sempre a gente tem convidado. Por quê? Por causa da lista. Lista, 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 caderno, caderno. Falar de negócio e produto todos os dias e pedir indicação. Show, Magno. Brigadão, brigadão mesmo aí. Excelente sexta-feira para você, uma semana extraordinária aí. Deus te abençoe, você e a Úrsula. Obrigado. Galera, já pega Amém, isso aqui. já é. Se você não tem esse hábito, comece hoje. Faça aí uma lista, nem que seja de 10 pessoas. Pegue aí 10 pessoas e faça uma lista de 10 pessoas e comece hoje com 10 pessoas. Eu quero te dar uma dica para você. Faz uma lista de 10 pessoas que você pode falar de negócio, 10 pessoas que pode falar de produto e começa simplesmente, oi, tudo bem? Espera a pessoa responder. Depois, se ela responder qualquer coisa, acho que for de produto, você pergunta, oi, vem cá, estamos lançando um desafio aí para eliminar até 3 quilos em uma semana. Você conhece alguém que poderia interessar? A pessoa pode falar sim, não e não sei o que lá. Mas o importante é a gente criar essa disciplina, entendeu? Então, fica aí o convite aí e a dica do Magno. Beleza, galera? Você que está chegando aqui na Live Café com o Presidente, essas lives acontecem de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã aqui no Instagram. E a gente fala muito do negócio Herbalife em si, mas falamos de outras áreas também. Então seja bem-vindo. Hoje a gente está falando de crise e a minha ideia hoje é a gente pegar aqui um personagem bíblico chamado José e trazer um conteúdo da vida dele aqui. Vamos falar das crises de José e como é que José superou a crise. A primeira crise que José teve, a primeira de todas da vida dele, foi que ele era odiado pelos irmãos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem alguém que te odeia, às vezes te odeia porque você é uma pessoa que se diferenciou, se destacou na família, você às vezes tem ideias diferentes, eu não sei por que alguém pode te odiar, mas José, ele era odiado pelos irmãos dele, né? Então, essa foi a primeira crise que José passou. E eu não sei se você está passando ou se você já passou, né? Mas quando a gente pega a história bíblica, José, ele era o filho favorito ali de Jacó, né? E ele piorou, além de ser favorito, ele piorou muitas coisas quando ele começava a contar para os irmãos dele os sonhos dele e que os irmãos dele um dia iam se curvar diante dele, né? E a primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui agora, uma coisa são suas metas, uma coisa são seus objetivos, uma coisa são seus desejos, seus propósitos, e que você escreve e que você fala para os outros. Não tem nada de errado nisso. Agora, quando você sonha, tem um sonho que você vê que é um sonho de Deus. Você está à noite, é como se tivesse alguém falando para você, como se Deus estivesse usando alguém para falar para você, ou em sonho, ou através de uma pregação, ou através de uma live, que eu não sei. Então, a minha dica para você é, se você percebe que tem algo que chegou até você, que é algo que veio de Deus, o meu pedido para você é que você não conte isso para os outros. Sabe por quê? Porque quando a gente sonha conta os nossos sonhos, sonhos esses que vieram de Deus, não os nossos sonhos do dia a dia, as nossas projeções, as nossas metas e objetivos, né? O que acontece é que aparece muita gente contra, muita seta, muita negatividade, né? A Bíblia, ela fala que José, ele tinha uma fama ruim perante os irmãos dele. Os irmãos dele tinham ódio dele. Por que ele sonhava? E até para o pai e para a mãe dele, tá? Parabéns a galerinha aí do Rio Grande do Sul. Eu tô vendo o Daniel aí, né? Indo para o final de semana de liderança. A galera saiu ontem, galera, de Porto Alegre para ir para o final de semana de liderança. Então tem uma galerinha aí indo de ônibus. Eu vi aí Massala, vi Laídes, vi Daniel. Parabéns. Então, José, ele já tinha uma fama ruim, né? Porque ele contava os sonhos dele, né? E cada vez que José contava um sonho dele para a família odiava mais. Então, eu não sei. Às vezes você chega na casa da sua família, né? E não é que você não tenha que falar da sua prosperidade, que você está crescendo, como é que você está se saindo bem. Mas não fica o tempo todo, né, falando aquilo ali para todo mundo, não. Porque senão as pessoas vão te odiar. As pessoas vão ficar com raiva de você, as pessoas vão torcer contra, né? Você lembra que eu falei mais cedo hoje na frase do dia? A frase do dia era o seguinte, que você precisa andar com pessoas que torcem por você como se a vitória fosse deles. Essa foi a frase do dia. Então, quando você sonhar, tiver um sonho assim,
que você sentir que é um sonho de Deus, não conte esses sonhos para os seus inimigos. O que você precisa é pegar esse sonho, trabalhar calado, fazer o que tem que fazer, né? Achar uma direção, definir as ações e correr atrás do seu sonho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o momento para a gente poder aprender, né? Aprender com José, né? Que ele também, José errava também. E um dos erros dele era contar o sonho para os irmãos dele. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quando você sentir que um sonho é de Deus, a minha mulher fala que eu falo demais. O Wellington, você tem uma ideia, você conta para todo mundo, você nem espera o resultado, né? E eu preciso me policiar. Eu preciso me policiar nisso aí. Então, eu queria fazer esse pedido para você também. Obrigado, Márcia. Eu queria fazer esse pedido para você também. Quando você chegar na sua família, na reunião de família, mesmo se você seja uma pessoa mais próxima que os demais, não fique contando tudo para todo mundo, não. Dá uma dicasinha ali, fala de outro assunto, mas não fique o tempo todo contando os seus sonhos, principalmente os sonhos que você acredita que vieram de Deus, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda hoje com José é isso, beleza? Se você quer dar o seu depoimento aqui na live, aperta o sinalzinho de mais aí, porque dia de sexta-feira é dia que você pode compartilhar aqui o que as lives têm te ajudado, o que você tem colocado em prática, o que você tem se beneficiado com essas lives que a gente faz diariamente há mais de 4 anos. Outra coisa que a gente aprende com José é que José teve um momento de solidão, né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando os irmãos dele, né, jogaram ele num poço, rasgaram a roupa dele para falar que ele tinha sido atacado por um animal feroz. Aí depois eles falaram, jogaram ele num poço, aí depois eles aproveitaram para vender ele como escravo, né? Que ele morto não ia dar lucro nenhum, mas ele como escravo ia dar um dinheirozinho, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Na hora que José estava ali naquele poço, que os irmãos dele colocaram ele no poço, né? Apesar dele estar lá desamparado, sabe o que José fez, galera? Ele lembrou da promessa de Deus para o futuro dele. Ele lembrou que Deus falou para ele que os irmãos iam curvar, né? Ô, Isaura, eu vou tentar te chamar, tá, Isaura? Deixa eu ver se eu consigo aqui pela última vez. Mas deixa eu chamar aqui Isaura. Ô, Thaís! Pera aí, Thaís, eu tô vendo você também. Não, deixa eu chamar a Thaís, vai. Thaís está num ônibus que está indo de Porto Alegre. Vê se Thaís consegue entrar aqui. Thaís está no ônibus de Porto Alegre diretamente para Florianópolis. Mandei o convite para você, Thaís. Oi, galera do ônibus! Thaís, a gente está vendo vocês. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Quem é que está animado nesse ônibus aí? Ó, Só gente boa, hein? o pessoal desceu no Paradouro aqui, por isso que tem pouca gente ainda no ônibus. Me conte que horas que vocês saíram de Porto Alegre, qual é a previsão de chegar em Florianópolis? Eu saí de Pelotas às 7 horas da noite. Tá. E E me fala a previsão é chegar lá agora umas 9. Thaís, o que essas lives ajudam vocês no dia a dia e o que você espera do final de semana de liderança? As lives, para mim, são totalmente inspiradoras, né? Eu me motivo a cada dia a entrar e estar sempre aprendendo alguma coisinha das lives. O final de semana de liderança vai ser incrível, né? Vamos ter líderes maravilhosos, né? Doutor Nathaniel, Jordan, Roseto, Martinha, então, Pedro Cardoso, vai estar incrível. Aproveitem bastante e depois na semana que vem eu vou pegar alguém aí, não sei quem ainda, alguém que teve aí nesse final de semana de liderança e a gente vai marcar uma live com alguém aí, ou na semana que vem ou na próxima semana. Se preparem para alguém que estava no final de semana de liderança. Tá com nós aqui também. Quem? A Valdenisa. Ah, legal. Eu tô vendo aí o Daniel, tô vendo aí a Marsala foi, a Laís foi. Parabéns! Aproveitem aí o final de semana de liderança e que Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, valeu, beijos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, a primeira coisa que a gente aprende com José é não
começar a contar os nossos sonhos para todo mundo, principalmente para as pessoas que não torcem para a gente. Segunda coisa que a gente... Opa, beleza. Segunda coisa que a gente aprende com José é que na hora que ele estava lá sozinho, né? Porque vai chegar uma hora que você vai pensar assim, todo mundo me abandonou, eu estou perdido, eu não tenho saída. Que ele estava lá no fundo do poço, preso, né? Que os irmãos deles tinham lançado ele lá. Ele lembrou das promessas de Deus. Gente, o que significa, né? O que significa para mim e para Deus, para mim e para você, é que Deus não vai permitir que você pereça antes de você realizar as promessas que Ele tem para você, né? Eu quero que você entenda que tem muita bênçãos para você, tem muitos sonhos de Deus que vão se realizar na sua vida e a gente precisa acreditar nisso, né? A solidão que faz comigo e com você, que às vezes a solidão, ela se faz necessária, sabia? Se você pegar o texto bíblico, algumas passagens bíblicas, né? A gente vê Moisés se isolando para poder encontrar com Deus, né? A gente vê Paulo se isolando para encontrar com Deus. O próprio Jesus, ele tirava momentos de solidão, né? Para poder ter uma conexão maior com Deus. Então, deixa eu dizer para você, às vezes vai ter que você também tirar um momento de solidão, um momento ali mais íntimo com Deus, para conversar, né? Pedir orientação. E a primeira coisa que eu queria que você pedisse todo dia de manhã, independente da sua crença, era que você pedisse, Senhor, me dê sabedoria para fazer boas escolhas ao longo do dia. Se você todos os dias fizer apenas essa oração, que é muito simples, Senhor, me dê sabedoria para fazer boas escolhas ao longo do dia, você não tem ideia dos resultados que você vai ter. Galerinha, a gente está com 100 pessoas na live, 7h35, dá para a gente criar um mutirão aí? Criar um mutirão aí agora de todo mundo que está aqui na live, mandar no mínimo para 30 pessoas? Pega aí, marca aí ó, o aviãozinho e manda para 30 pessoas para a gente bater aqui um número legal de pessoas na live para entregar conteúdo para o maior número de pessoas. Então, outra coisa que eu aprendo com José, quando eu leio a história de José, né, que está ali no livro de Gênesis, José, ele foi rejeitado pelos irmãos, né? Depois que os irmãos jogaram no poço e falaram assim, isso vai só morrer aí, não vai dar lucro nenhum, vamos vender ele como escravo, né? E José foi rejeitado e ele foi vendido como escravo pelos irmãos deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que José fez? E a gente precisa aprender. Eu não sei quantas vezes você já foi rejeitado na sua vida, se você está sendo rejeitado nesse momento agora. Só que José, em vez dele se rebelar, né, contra as pessoas que compraram ele, né, quem captou José ali e agora levou ele como escravo, em vez das pessoas dele se rebelar contra os escravos, contra os novos senhores dele, né, falava, não, o meu pai é rico, mas meus irmãos que me venderam, José não fez isso não. Sabe o que José fez? José aproveitou da situação, ele aprendeu sobre a cultura lá egípcia, ele aprendeu a falar egípcio, ele entendeu que era Deus que estava colocando ele naquele lugar para permitir que ele suportasse aquelas dificuldades, mas para isso ele ia ter um futuro muito melhor. Então, deixa eu dizer para você, às vezes você está sentindo rejeitado, às vezes você está sentindo excluído, mas quem sabe se essa não é a oportunidade de você aprender algo novo, de você começar a colocar algo novo em prática, se você não é hora de você desenvolver uma nova habilidade, né? Aproveitar esse momento aí que você está meio assim isoladinho ali e você aprender uma habilidade nova e falar assim, eu vou construir um futuro diferente a partir de agora. Decisões de hoje podem mudar sua vida completamente. Outra coisa que eu aprendo muito com o José, galera, sabe o que é? Já mete o dedo no aviãozinho aí, coloca a gente para dentro. Eu quero dizer para você, outra coisa que eu aprendo com o José é que José, ele foi uma pessoa que foi humilhada, né? E às vezes a gente acha o bambambam, a gente começa a ter resultados, a gente acha que a gente já é o bambambam, mas José, ele foi humilhado. José, ele foi forçado a trabalhar como escravo lá na casa de Potifar, né? Que era lá, Potifar era tipo um general, um chefe da guarda lá do faraó, né?
E lá naquela casa lá de Potifar, né? Ele sendo humilhado, trabalhando como escravo, ele aprendeu como funcionava a família egípcia, ele desenvolveu habilidades, aprendeu como é se portar numa casa onde as pessoas tinham um alto nível, né? José, ele era um hebreu, né? E como hebreu, teoricamente, ele não podia ser um escravo, mas ele foi considerado lá, ele era inferior. Aquilo ali, ele estava sendo, o tempo todo ele estava sendo humilhado. Só que nesse momento de dificuldade, sabe o que José fez? Ele aprendeu a gerenciar, né? Ele aprendeu como organizar as coisas, como, já que era uma casa muito grande, né, de Potifar, ele aprendeu a como tratar os empregados, como trabalhar com muitas pessoas. E eu quero dizer para você que está aqui nessa live hoje, a pergunta é, você está pegando os seus momentos de dificuldade, os seus momentos dolorosos, os momentos onde aparecem os desafios, para você aprender com eles? É uma pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje. E deixa eu aproveitar, em 7h38, deixa eu ouvir alguém aqui. Isaura, Isaura já tentamos 10 vezes, Isaura. Eu não sei porquê, eu vou chamar mais uma vez, senão eu chamo a Marleide Vieira, tá? Se Isaura não aparecer, eu vou chamar Marleide Vieira, mas tentei Isaura mais uma vez, tá, Isaura? Então, deixa eu dizer para você que está assistindo essa live hoje, galera, aproveita o dia de hoje, sexta-feira é um dia para a gente parar para pensar, né? De segunda a sexta a gente executa. Sábado é um dia para você dar uma ajustada, analisar o que você fez, o que deu resultado, o que não deu, o que você deve melhorar. No domingo você faz a sua agenda de novo e na semana que vem você executa. Isaura, mandei, Isaura, mas não deu certo, tá? Eu vou chamar Marileide Vieira. Vamos ver quem é Marileide Vieira. Live de sexta-feira, galera, não é para qualquer um, não. Live de sexta-feira é pós-graduação. É só para os fortes, só para os campeões, para os vencedores. Marileide Vieira, mandei o convite para você aí, Marileide Vieira. Marileide, Isaura não está conseguindo participar. Marileide, você recebeu o convite, Marileide Vieira, mandei o convite. Beleza, vamos continuar aqui, galera, que a gente tem muita coisa para falar aqui ainda. Deixa eu dizer para você. Sabe o que José tinha o domínio sobre as emoções, exatamente. É um bom assunto para se falar aqui, sabia, César? É um bom assunto para se falar aqui, né? José, olha o que o César falou, tem tudo a ver com a gente aprender algo com a vida de José. José, Marileide, está dizendo que você não está conseguindo entrar também, tá? Não sei se você está pelo celular ou pelo computador, mas tem que ser pelo celular. José, ele venceu as tentações, né? José, ele foi alvo ali de sedução da mulher de Potifar. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Imagina bem, José devia ser um cara saradão, igual Geraldo Ramos, sarado aos 50, né? José era um cara, devia ser um sarado, devia ser um corpo atlético, né? E José, ele estava trabalhando lá e disse que a mulher de Potifar chegou um dia lá, acho que rasgou a roupa de José, ele estava, bem dizer, meio nu lá, e ela falou que ele estava tentando estuprar ela. E deixa eu dizer para você, através dessa crise aí, né, de José, das tentações que ele recebia, ele descobriu, na verdade, a força dele, né? E às vezes a gente é tentado por coisas muito menores e a gente se perde, a gente se entrega, né? E o que José... Bem-vinda, Natália Sena, nossa live Café com o Presidente, uma das maiores líderes da Herbalife do Brasil, futura presidente da Herbalife, Natália Sena. Sabe o que José descobriu? Quando José ele era tentado ali pela mulher de Potifar, né? José, ele descobriu a força dele, a capacidade dele de resistir à tentação, né? Ele demonstrou, na verdade, profundidade na devoção que ele tinha a Deus, porque Deus tinha um propósito para ele. Galera, eu me arrepio de falar isso aqui. Deus tem um propósito na sua vida. Eu queria que você saísse daqui com essa convicção, com essa crise. Grandes coisas estão por vir.
Eu queria que você tomasse posse disso. E não importa o que você está vivendo hoje, mas não é pela realidade sua hoje, não é pelo que você consegue ver, mas é pela abundância que tem aí fora que está te esperando. E você é filho do dono do ouro e da prata. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e a gente precisa tomar posse disso. A gente precisa acreditar nisso. E a gente precisa, principalmente, quando aparecer um atalho, quando aparecer uma facilidade que não vai trazer bem para a gente, quando aparecer, às vezes, uma tentação que vai levar para um lugar onde a gente não deve ir, a gente deve ter forças, resistir. Então, eu quero convidar você para aprender a resistir como José resistiu às tentações da mulher de Potifar. Uma coisa eu posso dizer para o seguinte, para você, sem medo de errar, tá? José, ele foi muito forte, né? Outra coisa que eu aprendo com José é que José, mesmo nas dificuldades, ele continuava sendo fiel a Deus, mesmo ele estando preso, né? José, galera, ele foi enviado para a prisão injustamente, né? Por que ele foi enviado? Simplesmente porque ele não aceitou ser tentado, né? José, o que aconteceu é que ele recusou a se avançar, tipo, literalmente nos dias de hoje. José, ele recusou a pegar a mulher de Potifar, né? E tem gente aí fora que bate no peito, né? Ah, eu fiz isso, peguei fulano, peguei ciclano. E, na verdade, o que aprende com José é que ele foi muito mais homem, muito mais forte, quando ele rejeitou a tentação. Então, a gente precisa aprender, né, a suportar essas pressões, às vezes a suportar as lutas sem murmurar. A gente murmura demais, reclama demais, né? Às vezes a gente desiste, às vezes tem uma promessa de Deus para a nossa vida e aparece um desafio pequenininho, galera, e a gente desiste, lembrando que Deus, o nosso Deus, ele é muito maior que qualquer problema. Você e Deus, a maioria, sempre, independente do que está vivendo, independente do que está acontecendo aqui agora. Eu queria pegar esses próximos minutos de live aqui, eu queria falar para você de alguns conselhos, tá? De alguns conselhos bíblicos que podem ajudar tanto a mim e a você a vencer as crises, independente de qual crise que está passando, independente de qual área que está passando crise, independente do tamanho da sua crise, eu quero que você entenda alguns princípios, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a gente precisa estar muito atento ao que pode acontecer no nosso futuro. Isso é fundamental. Estou vivendo uma crise agora, mas e meu futuro? Qual é a projeção? Se eu te perguntar assim, alguém que faz a mesma coisa que você nos próximos 10 anos, como é a vida dele? Se alguém tem mais de 10 anos que você nesse negócio, por exemplo. Aí você imagina, opa, dá para chegar Guedes, milionário e presidente. Beleza, então eu vou continuar aqui fazendo isso aqui. Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar é, se a sua vida começar a se melhorar agora, vamos imaginar que você está vivendo uma crise agora, mas se você pudesse melhorar um pouquinho hoje, vai melhorando amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, e vai melhorando, daqui a 10 anos. Se a sua vida começasse a melhorar a partir de hoje, como estaria a sua vida daqui a 10 anos? Eu queria que você soubesse que os tempos difíceis, galera, eles vão surgir. Não tem como não surgir tempo difícil na nossa vida. Mas os tempos difíceis, sabe para que eles surgem? Eles surgem para ensinar a gente ser mais prudente com os nossos gastos, ser mais prudentes, que a gente precisa aprender a vender mais, que chega uma hora que gastar menos não resolve, que você já economizou tudo, agora você precisa aprender a ganhar mais. Eu não sei se todo mundo aqui já desenvolve atividade Herbalife, mas se você não desenvolve atividade Herbalife ainda, te sugiro procurar um distribuidor da Herbalife e perguntar para ele como é que eu posso desenvolver essa atividade nas minhas horas livres. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender sobre finanças, por exemplo, né, é que se você começar agora a mudar a sua vida financeira agora, daqui a 10 anos, ela vai estar totalmente diferente. É muito comum, galera, a gente, às vezes, quando a gente tem dinheiro, né, a gente gastar mais do que a gente precisa, né? Tem gente que recebe um dinheirinho, faz extravagância com ele. Eu conheço pessoas que ganharam 1 milhão, mas não tinham sabedoria e ficaram sem R$1. E conheço pessoas que tinham sabedoria e começaram com R$1 e construíram 1 milhão. Então, eu sei que às vezes a gente precisa aprender isso aqui. Aprender
que vai ter, a gente precisa ter estratégias. Se eu puder te dar um conselho, é que para você tenha estratégias para encarar os momentos difíceis. Já que eles vão aparecer, já que eles existem, já que eles fazem parte da nossa natureza, a gente precisa aprender a encarar os momentos difíceis, né? E José ensina muito para a gente lá, né? Que ele leu um sonho do faraó sobre 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que seriam 7 anos primeiro de dificuldade, 7 anos de abundância, depois teriam 7 anos de dificuldades, né? Não ia chover. Mas o que José nos ensina, né? Que na época da abundância a gente precisa guardar, né? O versículo bíblico, né? Está lá em Gênesis fala que ia ter 7 anos de fome que iria vir sobre o Egito. Mas para isso eles precisam se preparar. Outra coisa que a gente aprende com José é que ele ensinou sobre fazer uma reserva financeira, né? José, ele definiu lá que o Egito devia economizar 20% de toda a produção, né? Porque quando viessem os 7 anos de vacas magras, eles iam ter alimento. E esse é um bom número, sabia? Deixa eu dizer para você. Pode ser que você não consiga fazer isso esse mês. Pode ser que você não consiga fazer isso até o final do ano. Mas o meu convite para você é que você domine, que você crie habilidades. Para daqui a algum tempo, e não precisa esperar mais do que um ano não, é que você comece a guardar 20% do que você ganha. De novo, não é para agora, porque agora às vezes você tem que sair da crise que você está vivendo. Mas se daqui a um ano você começar a guardar 20% do que você ganha, sabe o que vai acontecer? A cada 5 meses você tem um mês. Ou um mês de salário, ou um mês de ganhos, ou um mês da sua produção poupado. Então, é uma boa meta para que todo mundo saia daqui, que para daqui a um ano, que no mês de setembro de 2025, eu tenha desenvolvido habilidades para que eu comece a poupar 20% dos meus ganhos, 20% do meu salário, 20% dos meus rendimentos. Outra coisa que a gente aprende com José é que a gente não pode ser uma pessoa acomodada, né? José ensina para mim e para você que mesmo quando José, galera, mesmo quando estava naqueles 7 anos de vacas gordas, né? Naqueles 7 anos de vaca gorda, José não parou de trabalhar. Obrigado, Márcia. Estava produzindo, mas eles continuavam produzindo mais ainda. Não é porque estava com abundância que eles falavam, cruzavam o braço e não, agora vão ficar tranquilos. Não! Mesmo na abundância, eles continuam a prosperar. Então, deixa eu dizer para você, eu não sei como que está um espaço de vida saudável seu. Se está cheio, continue convidando, né? Wellington, eu trabalho muito com vendas, continue vendendo. Eu estou fazendo muito clientes, continua fazendo mais clientes, eu estou recrutando. Eu já me qualifiquei, por exemplo, para a Premier League. Requalifique para a Premier League. Então, deixa eu dizer para você, na época de abundância é que a gente precisa, na verdade, continuar. Galera, quando você cria um impulso, você acha que quando o avião começa a subir, que ele põe 100% de potência para subir, quando ele está subindo lá no alto, você acha que ele para de acelerar? Não, ele continua acelerando, senão ele não vai chegar no destino dele. Então, o meu convite para você agora é que você saia dessa live aqui com esse pensamento, que você precisa estar pisando fundo sempre. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, não, agora eu quero parar para descansar. Mas se você está num momento bom, se você está vivendo um bom momento, continue pisando fundo, continue acelerando, que eu tenho certeza que você vai colher frutos maravilhosos. E a última coisa que eu queria falar aqui nessa live hoje é que José, ele teve uma atitude nobre, né? De perdoar primeiro, perdoar os irmãos. E eu quero fazer um pedido para você hoje. Se tem alguém que você hoje não perdoou ainda, que você guarda mágoa, que você saísse dessa live de hoje com esse objetivo. Vou perdoar quem me machucou. Vou perdoar quem me ofendeu. Sabe por quê? Quando você não perdoa, quem sofre é você. A pessoa pode estar dormindo uma hora dessa. A pessoa pode estar agora na academia, pode estar no crossfit dela, pode estar jogando beach tênis, pode estar fazendo caminhada na orla, pode estar fazendo qualquer coisa e você que agora lembrando dela e sofrendo. Então, o meu convite para você é que você saia dessa live hoje
Pega aí alguém, mesmo que você não ligue para a pessoa, mas abra do seu coração, tira esse peso que você está carregando, sabe por quê? Você é que está sofrendo. Então, José, ele entendeu sobre perdão, perdoar os irmãos dele, e outra coisa, José entendeu a importância de ajudar as pessoas necessitadas. José foi generoso com a família dele, né? José foi generoso com o povo, né? Ele liberou o povo dele de morrer de fome durante aqueles anos de seca. Então, tem um texto bíblico, né, que fala pra gente, que está lá em Provérbios, que diz que há quem dê com generosidade vai aumentar suas riquezas. E ainda tem aqueles que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza, né? O texto bíblico diz que o generoso ele prosperará e quem dá alívio com os outros, alívio receberá. Então, o meu convite para você hoje, você saia dessa live aqui hoje com Eu quero ouvir mais uma pessoa, galerinha. 7h53, deixa eu chamar alguém aqui, peraí. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui. Meu irmão, o Alice Artuso, que Deus te abençoe grandemente. Deixa eu tentar ver se eu acho Marleide. Claudinei, vou acabar chamando você, Claudinei. Mandei o convite para Marleide. Se Marleide não aparecer, eu vou chamar Claudinei. Marleide, dou-lhe uma. Marleide, dou-lhe duas. Marleide, dou-lhe três. Marleide, você não aparece. Vamos chamar Claudinei, então. Claudinei. Mandei o convite, Claudinei. Galera, só pra gente, enquanto o Claudinei vai entrando aqui, deixa eu dizer para você. Se você quer desenvolver habilidade de sucesso, aprenda tudo sobre... Ô, Wellington, mas eu não trabalho com Herbalife, não. Aprende sobre... Conte pra gente, Claudinei. Fale pra gente que essas lives te ajudam. Bom dia a todos. Meu nome é Claudinei Paulo. Eu sou porteiro e está satisfeito com o que eu ganhava. Isso cobrava, na verdade. E é sempre que me deu meus pais, olha. E aí comecei a trabalhar com um convite, eu trouxe esse meu gosto, e conheci essa oportunidade de negócio que a gente vai ter como renda extra, 1 hora por dia, eu estava bem recordando aqui, e hoje é o meu negócio, né? Eu tenho 15 anos que faço esse negócio, eu sou partidário de mundial da Herbalife, então esse processo aí de construção com o presidente aí. Então, essa barraginha demais, velho. Fica sem essa live, fico preocupado. Amanhã, por exemplo, eu revejo as lives durante a semana e esparramar essas lives aí pro mundo inteiro. Aí, não quero tomar a outra aí, essas lives aí, e pega quem perde essas lives hoje, né? É muito importante. Obrigado, gratidão. Valeu, Claudinei. Obrigadão, meu irmão. Um abraço aí pra quem esse monte de Belezinha. Galera, vamos lá. Vamos finalizar. O áudio do Claudinei estava meio conturbado mesmo. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Só para a gente finalizar a nossa live aqui. Se você hoje está enfrentando crise, né? Independente do momento que você está vivendo agora, eu quero que você entenda que às vezes o que você está vivendo agora pode ser que seja um desafio que Deus colocou na sua vida para que você crie novas habilidades, que você reforce o seu caráter, que você crie mais conexão com Deus, que você busque a Deus. Mas uma coisa eu posso dizer para você, é que o que eu peço é que Deus possa te render graças, Deus possa te abençoar, mesmo nessa adversidade que às vezes você está vivendo agora, que Ele possa te iluminar, que Ele possa te ajudar a tomar escolhas corretas, que você possa sair daqui hoje determinado a construir um futuro diferente. O futuro que você vai construir, ele não fica pronto hoje nem amanhã. Mas você pode começar hoje, fazer coisas acertadas e tá mudando a sua vida completamente nos próximos 10 anos. Então, vamos partir para cima, porque cada crise que a gente passa nos deixa a gente mais forte. Belezinha? Então se prepare, um bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira, galera, a gente vai ter uma semana focada, uma semana muito abençoada. A gente vai trazer muito conteúdo legal na semana que vem. Então já coloca na sua agenda, já compartilha com outras pessoas. 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, live Café com o Presidente.
Obrigadão, um abraço a todos, fiquem com Deus e excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau.